Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio entrevistando os candidatos a vereadores e hoje eu estou aqui com ele, Marcelo Dota. Como é que Olá, boa tá, tarde, Luca? meu amigo, Prazer tudo enorme bem? aí. Parabéns pelo estúdio, hein? Oh, muito obrigado. Ó, primeiro mundo, cara. É, Parabéns. é um prazer enorme meu te receber aqui, a gente conversou Obrigado. bastante nos E bastidores aí já. Pode só falar um pouquinho mais perto do tem muito microfone? papo pra botar aqui, né? Um dia. Maravilha. É, Bora lá então, começa se apresentando aí pro pessoal, conta pra galera que tá assistindo quem é Marcelo Dota. Vamos lá, eu sou nascido em São Carlos, sou aqui natural de São Carlos. A família veio pra cá, até eu tava comentando em off ali, em 1865 mais ou menos, né? São todos imigrantes europeus, italianos e eslovenos, né? Espanhóis. E curioso, né? São Carlos surgiu em 1857 e 8 anos depois, né? No comecinho da cidade, já tinha parente meu aí, né? Então eu sou descendente desse pessoal. Tenho muito vínculo com Água Vermelha, São Teodósio, né? Minha mãe nasceu em Água Vermelha. E na época eles vieram para trabalhar em duas fazendas muito fortes aqui, a Palmeiras e a São Roberto. E aí eles ficaram na região. A cidade, obviamente, foi crescendo. Eu já sou nascido na cidade, né? Mas a minha infância, boa parte, foi feita lá feita, né? Foi Vivida. vivida lá em Água Vermelha, em São Teodósio. Depois, assim, eu estudei sempre escola pública, né? Estudei aqui do lado, na Paulino Carlos. Depois estudei no Luiz Augusto, onde eu fiquei a maior parte do tempo dessa época do ensino fundamental e médio, né? Depois ensino médio, eu vim para o Álvaro Guião. Aí em 84 teve o movimento das diretas já, eu já me envolvia naquela época, né? Aí eu me entusiasmei pelas academias militares, prestei concurso público, né? Passei na Polícia Militar, passei aqui na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, passei na MAN, que é lá do Exército, no Rio, e passei na Marinha. E acabei optando pela Marinha. Na época eu fiquei muito em dúvida, né? Porque você passa em muita coisa e acaba ficando em dúvida. Mas eu fui para a Marinha, me formei em 88, e aí viajei muito, né? E quando acabei me empolgando, né, com o que eu vi na Europa, Escandinávia principalmente, né? São países com IDH muito desenvolvido, muito alto. E aí eu fiz um Mackenzie, né? Fui fazer um MBA na época, uma pós-graduação em administração. E trabalhei um tempo em terra, nessas empresas de navegação, inclusive empresas americanas, né? E o treinamento deles era muito bom. E eu me envolvi muito em projetos grandes, né? Inclusive da Honda, de Sumaré. Eles trouxeram uma fábrica desmontada, inteirinha, né? E aí eu tive contato muito com projetos que são relevantes, né? E eu imaginava isso tudo em São Carlos. Aí me empolguei, fui candidato em 96, ó, tem 28 anos. E pelo PL, o Partido Liberal sempre me chamou a atenção porque o Conde do Pinhal foi o líder do Partido Liberal. Obviamente que no período do Império era outra realidade, né? Mas ficou o simbolismo, né? E aí eu tinha um grande amigo, o Zanetti, que era sócio do Paulo Otomani, da Engemasa. Ele fez questão de que eu fosse candidato, porque eu tinha um projeto muito interessante na época, o projeto do Porto Seco, porque na Europa, por exemplo, quando você atraca um navio de contêiner, por exemplo, você descarrega o contêiner em cima já de uma estrutura ferroviária. E esse trem, já pré-programado, vai para as regiões interiores em suspensão de impostos, né? E só quando é desovado esse contêiner, quando ele é aberto e retirado da mercadoria, que é feita a conclusão do trânsito aduaneiro, né? E funciona como um relógio. Eu falei assim, nossa, isso em São Carlos vai ser um sucesso, porque nós temos uma linha férrea muito boa, que é a bitola maior, né, de 1,60 m. A gente tem uma linha São Carlos é centro geográfico do estado de São Paulo. E eu fiquei empolgado aí, eu falei assim, dá para encaixar, né? Então, acabei me especializando nessa área de logística internacional, comércio exterior. E daí vieram os projetos de 96, né? E aí que eu mostrei para você o jornalzinho, né? Maravilha, muito legal. Para quem não conhece, Mostra lá na para câmera pra quem galera. tem gente que lembra disso aqui, que me ajudou a distribuir, né? Tem um jornalzinho que fala de vários projetos. Tem o Porto Seco, a gente vai entrar em detalhe aqui no metrô de superfície. Também é um negócio espetáculo que acontece, né? Funciona muito bem na Europa. Enfim.
mais ou menos por aí. Esse é o Marcelo, né? Que continua, apesar de eu ter morado, residido fora, eu nunca tirei meu domicílio eleitoral daqui. Sempre votei aqui, mas tem um vínculo muito forte com São Carlos, né? E tenho residência aqui, tenho uma casa em Campinas também, né? Mas eu morei no Rio de Janeiro, até por força da academia, depois morei em São Paulo, quando fiz o MBA no Mackenzie, mas sempre votando aqui em São Carlos, né? Nunca troquei. E agora surgiu a oportunidade novamente, e por incrível que pareça, pelo próprio Partido Liberal. Então, esses projetos de 28 anos atrás, que de repente estavam muito avançados para a época, talvez, acho que é interessante colocar em pauta de novo. Então, eu acredito muito em São Carlos. São Carlos foi uma cidade que surgiu planejada. Se você olhar a parte antiga de São Carlos, ela é toda feita em norte, sul, leste e oeste. As ruas foram desenhadas para 50, 100 anos. Você vê, a cidade tem muito mais tempo que isso e as ruas ainda seguram esse trânsito que nós temos, né? Que é um problema hoje, a mobilidade, a gente até vai falar nesse tempo. E tem muita coisa para fazer aí. E aí eu acho que eu quero... É uma oportunidade para colaborar de novo de uma forma mais madura, né? Porque uma coisa é você ser candidato com 26, 20, 28 anos. Outra coisa é você ser candidato na minha idade já, pai de 2 filhos, né? Tem que deixar um legado aí interessante, não só para os filhos, como para a cidade como um todo, né? A intenção é essa, é um trabalho voluntário no fundo, né? Apesar de ser remunerado, né? Eu não sei nem quanto é o valor hoje, mas deve ter lá um subsídio, né? Certamente tem um subsídio, mas eu estou bem, profissionalmente, né? Não tenho o que reclamar. Você diria que o propósito é maior, né? Aquela vontade de fazer, isso, servir a população. Tem gente que... Você já foi até, enquanto você foi se apresentando, já foi até explicando por que você quer entrar na disputa pro vereador aí, que seria a minha próxima pergunta. Mas eu achei legal demais. Dá pra sentir, assim, não é alguém que quer seguir a carreira, que quer fazer o próprio profissional. Eu posso tocar nesse assunto. Eu não gosto, eu particularmente não aprovo, não gosto de reeleição. Eu acho que a legislação deveria mudar. Tem muita coisa para mudar, né? E ele tem que mudar no legislativo. Então, eu particularmente sou contra a reeleição, acho que atrapalha. Quanto menos... quando a gente não tiver reeleição, a gente vai oxigenar mais a política. Porque, por exemplo... e tem o detalhe de que a eleição deveria ser unificada numa única data, né? Nós vamos ter uma super eleição em 2026, que é mais importante que essa de 2024. Mas essa de 2024, ela acaba sendo a alavancagem da de 2026, que nós vamos votar para presidente, para 2 senadores, que é 2/3 do Senado. Nós vamos eleger deputado estadual, que nós não temos há muito tempo, e deputado federal, que nós não temos há muito tempo. São Carlos, como um representante. Sim. Então, a base política de 2026 começa agora em 2024 com os vereadores e prefeitos, né? Então, mas eu sou particularmente contra essa de 2 em 2 anos ter eleição, deveria ser uma data única. E a partir do momento que não tiver reeleição, vai ser mais oxigenado, porque um bom vereador ele pode sair candidato a deputado. Se ele fez uma boa vereança, ele pode ser um bom deputado. E se ele for um bom vereador e ia ficar 4 anos fora da política e ele quiser voltar, ele vai ser lembrado. Porque a gente vê que, a nível nacional, as pessoas às vezes estão mais preocupadas com a eleição, né? Então, do que necessariamente com o propósito inicial da sua candidatura. E eu pretendo eu sou mais uma opção no mercado, né, para o eleitorado. Mas se eu for eleito, por exemplo, a minha intenção é ficar uns 4 anos, deixar um bom legado, com foco muito na parte de amparo legal. Eu acho que a gente tem que fazer uma revisão geral, e já falando de um tema que para mim é relevante, da lei orgânica. Nós temos a Constituição Federal, que tem a Constituição do Estado de São Paulo, e temos a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição municipal, digamos assim, né? E essa lei orgânica, ela tem que estar em harmonia com as outras 2, né? Óbvio. Mas ela dá muita autonomia para o município fazer uma série de mudanças. E a gente precisa dar uma melhorada, né? Eu estava lendo a lei orgânica, o próprio plano diretor, estão carentes de muita coisa. E isso é base, porque se você trouxer um empreendedor de fora, de São Carlos, ele pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Se ele não tiver uma segurança jurídica, um amparo legal
que justifica investimento de milhões, ele vai para outro lugar, entendeu? E às vezes até para outro estado. E aí a gente acaba perdendo as oportunidades, tendo uma série de vantagens e benefícios sendo São Carlos, né? E a gente pode até falar sobre isso mais para frente aí. Maravilha. E, bom, sobre os assuntos da cidade, assim, que a população vê no dia a dia. Mobilidade, trânsito, as calçadas, acessibilidade. Qual que é a sua opinião sobre isso hoje em dia? Eu rodei muito o mundo e o Brasil também. Por exemplo, parece coisa boa. Nós não temos um padrão de calçada. Para quem é cadeirante ou está carregando, está empurrando um carrinho de bebê, alguém que tem a deficiência visual, né? Ele tem dificuldade, porque as calçadas aqui, cada uma de um tamanho, tem poste no meio, tem árvore no meio. O calçamento muitas vezes é feito com pedra portuguesa, que é bonito, mas não é tão prático, né? Não é lisa, né? Então, eu acho que parece coisa boba, mas tem que ter algum norte aí, tem que ter alguma diretriz. Mobilidade, por exemplo, São Carlos, disseram aí que ela é a terceira melhor cidade do Brasil para se viver. Excelente notícia, né? Eu, particularmente, tenho um pé atrás. Será? Então, porque assim, ó, eu conheço bem, por exemplo, Indaiatuba. Cidade maravilhosa. Eu acho que está melhor a infraestrutura que São Carlos. Apesar de ser um pouco menor. Ribeirão Preto não está na lista. Né? E você vê, Ribeirão Preto não tem quase indústria. Os caras, de forma inteligente, focaram no serviço, que é o ISS, que é o dinheiro que é da prefeitura, do cofre municipal. Porque toda a parte industrial, agroindústria, etc., envolve muitas vezes IPI, ICMS, que são, como fala, impostos federais ou estaduais que a gente depende de repasse. O Porto Seco resolvia boa parte desse problema, porque são serviços, né? Na área de armazenagem, na área de transporte, na área de alfandegamento. E aí o dinheiro, a emissão da nota fiscal, o ISS é direto da prefeitura. Pra você ter uma ideia, na época, eu lembro bem desse número, quando em 96, coincidentemente, a renda, a renda da cidade, o que essa cidade produzia, era quase 96 milhões. O Porto Seco, no primeiro ano de operação, a projeção do que ele poderia gerar de receita, né, para a cidade, era 82 milhões. Então, a gente quase dobrava. Uau. E aí você diz assim, mas qual é a vantagem para quem não lida com o comércio exterior, quem não lida com o Porto Seco? É óbvio, se você tem um comércio, por exemplo, que paga hoje 5% de ISS, chutando um valor aí, não sei nem quanto é o valor, com uma fonte de renda tão forte como um Porto Seco, você alivia para 1%, que não vai prejudicar a receita do município, mas vai aliviar a carga tributária para um monte de gente que nem depende do Porto Seco. Então, assim, é uma coisa que leva para outra. Então, assim, aí, voltando no caso, por exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão não tá naquela lista. Aí São Carlos está na lista e você vai ver lá nos décimos, que às vezes a diferença ali está nos décimos. Brasília é uma cidade projetada também, né? Está em segundo lugar. Gavião Peixoto está em primeiro, tá? Mas vai comparar Gavião Peixoto com Brasília ou com São Carlos? Então, assim... aí conversando com pessoas da cidade, fala, por exemplo, mobilidade. Eu gosto de andar aqui de bicicleta e a pé mesmo. Mas, obviamente, muitas vezes tem que andar de carro. Deu 5 horas da tarde, você não anda em São Carlos direito. Tem semáforo em lugar errado, na minha opinião. Estou dando a minha opinião como cidadão. Tem lugar que, por exemplo, uma lombada resolveria. Né? Aí é uma questão de educação também, porque... Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você dirige, quem chega primeiro na esquina tem a preferência de continuar o movimento, né? O trânsito. Aqui não, aqui às vezes um quer passar na frente do outro. Mas você tem como fazer a contenção de velocidade com sistemas mais baratos, né? Então, assim, lombada, não precisa tanto semáforo, na minha opinião. Alguns lugares que precisam de semáforo ainda não tem. Então, assim, onde está a engenharia disso aí? E aí eu estou provocando uma discussão de alto nível, não estou criticando ninguém, sabe? Porque... se nós somos o berço da engenharia nacional, você olha as universidades que tem na cidade, recurso humano aqui não falta. Tem muita gente capacitada, tem gente muito melhor que eu, que poderia ser candidato e não é, às vezes porque tem um certo tabu, por que vai ser candidato? É doação, são 4 anos só na vida, às vezes, que você se dedica para um serviço. Sim. Então,
mobilidade é um problema sério, acho que, de cidade. Outra coisa que eu acho que tá um pouco... tem que ser estudado. Eu nunca fui motoboy, não tinha essa experiência e nem tenho amigos que são. Mas eu até gostaria de perguntar para algum deles. Porque a moto é muito barulhenta, eu não sei até onde isso é legal, né? Eles andam numa velocidade acima do desejado, porque é até perigo para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu tento, por empatia, falar assim, pô, será que eles recebem o mínimo que deveriam receber? Tipo táxi, né? Quando você pega táxi, você começa com uma bandeirada lá com um certo mínimo, né? Será que eles têm isso? Porque, de repente, eles estão correndo muito para fazer o maior número de viagens possível para ganhar um dinheiro. Porque não é uma vida fácil que esse pessoal leva. Mas acaba atrapalhando o trânsito. Então, quando a gente fala em mobilidade, tem que trazer todos esses atores no mesmo local e falar assim, vamos conversar, vamos dialogar para achar o melhor denominador comum. Então, assim, se esse era um item que transformava São Carlos, colocava lá no ranking como terceira, eu acho que tem algum erro de estudo aí, porque a mobilidade de São Carlos é um negócio problemático, na minha opinião. Não, eu concordo. E até meu sogro falava muito pra minha esposa, né? Que ela, quando era mais jovem, queria ter uma moto. Ele fala: não, olha só, se a gente morasse em São Paulo, você ia poder ter uma moto. Mas aqui em São Carlos, a loucura que é esse trânsito, não, ele não queria deixar ela ter a moto, porque aqui ele dizia que era pior do que lá em São Paulo. Isso é mesmo. Então, assim, aí vem o projeto do metrô de superfície. Quando eu fui candidato em 96, e aí, de novo, pegando modelos europeus, né? Que eu andei em metrô na Alemanha, até comentei que eu fui visitar lá em Munique a BMW, e fiquei curioso de ver um senhor de terno chegando ali, com uma bicicleta, né? Aí eu perguntei para que tem um museu lá, muito bacana. Aí ele falou assim, não, esse é um dos maiores executivos nossos aí, ele vem de bicicleta, porque ele entra no metrô, que tem um vagão específico para quem está de bicicleta, e ele vai e volta. Eu falei, bom, mas eles têm carro até blindado. Fiquei pensando na segurança do executivo, né? Ele falou assim, aqui o serviço público funciona. E aí fica aquela ponta de inveja. Você fala assim, pô, realmente 70%, estatisticamente falando, 70% das pessoas usam o serviço público. E aí eu imaginei assim, puxa vida, São Carlos tem um sistema de linha baseado na época dos bondes. Porque o bonde, por exemplo, é da estação ferroviária até cemitério, dá um exemplo de uma linha só. E as linhas de ônibus hoje funcionam mais ou menos dessa forma, e não de formas circulares. Quando você olha o plano, se você tem círculos, né, sistemas circulares que nas suas tangentes, vamos falar assim, né, para quem manja um pouco de matemática, você tem ponto de transbordo, eu acho que desafoga o trânsito. Mas o curioso é que São Carlos ela é feita de 3 colinas, e a colina central, que é onde nós estamos, ela tem um anel viário natural, que são as marginais. Uhum. Aí eu peguei uma vez o carro, rodei, dava 32 quilômetros, sabendo que esse anel viário não está concluído entre o Azuville e a Aero, a antiga fábrica da Aero, teria que concluir esse trecho. Mas um metrô de superfície aéreo resolveria o problema da cidade. Isso eu estou falando lá em 96. E aí eu fiquei entusiasmado porque eu trabalhava nessa área comercial da empresa Navegação. E eu, numa visita lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu conheci um cientista chamado Dr. Oscar Coester. Até publiquei nesse jornalzinho, depois eu mostro para o pessoal. Coincidentemente, o braço direito dele era um ex-comandante, capitão da Marinha. Era Marcelo também, coincidentemente, o nome dele. E a gente bateu um papo danado porque eu fiquei na recepção olhando as fotos, né, que tinham do aeromóvel em Jacarta, que era um projeto nacional brasileiro, mas que não teve muito interesse no Brasil. Porque, ou seja, o estrangeiro estava valorizando mais do que o próprio brasileiro. E aí eu fiquei curioso do sistema, porque na época eles exportavam aquelas máquinas que levantam carro de centro automotivo, né? Aqueles motores e aquelas elevadores. E eu estava lá para falar de negócio de exportação, mas eu fiquei encantado com o projeto do homem. E aí eu fiquei umas 3 horas conversando com ele lá, e ele explicando qual era o projeto. Eu falei, nossa, isso em São Carlos cai como uma luva. E fiz uma projeção no jornal na época de como ficaria. Você viu, né? Depois a gente mostra. E assim... Aí eu pedi para ele se eu posso fazer uma pequena alteração, porque o aeromóvel ele é movido a ar comprimido. Então, dependendo do ângulo de ataque, se tiver uma subida, por exemplo, a mais de 5 graus, ele perde potência. São Carlos não teria esse problema, porque o anel viário, usando as marginais, você está num plano único.
e você fazendo a 5, 10 metros de altura, nessas estruturas em T de concreto pré-fabricado, um negócio tipo Playmobil, né, que você vai montando, é um negócio fácil para quem é engenheiro, né? O engenheiro que estiver me ouvindo, ele sabe do que eu estou falando. E aí eu falei assim, eu queria só fazer uma pequena alteração, porque eu mato um outro problema. Ele falou assim, qual alteração? Eu falei assim, eu queria usar o lixo orgânico como combustível. Aí na hora ele falou, gás metano. Eu falei, existe lá um biodigestor criado na universidade que acelera o processo de extração do gás metano, e a gente injeta o gás metano como combustível principal. Mas pode ter lá uma chave seletora para mudar para elétrico, para qualquer coisa, né? Se faltar lixo, vai no... E aí acabaria com o problema de lixão, né? De como você, às vezes, queima esse gás, você não tem utilidade, fica lá queimando no lixão. Aí fiz um projeto, conversei com alguns PhDs da época aí, da USP e da Federal. Nem vou falar o nome para não ter autorização para falar o nome deles, mas eles ficaram encantados com o negócio. Mas no meio político, começaram a dizer, vai ser candidato em Miami, né? Porque você está com a ideia de Estados Unidos. Tudo bem, mas Miami já tem, lá é sobre roda, não é sobre trilho, mas já tinha, né? Então, assim, eu acho que isso é um benefício para o público que realmente depende disso e precisa de um transporte seguro, rápido. Pra você ter uma ideia, o aeromóvel que está lá de Jacarta, que é nacional, sequer tem condutor, é tudo elétrico, é eletrônico, né? E aqui a gente previa um rodando no sistema horário, no sentido horário, e outro no anti-horário. Enfim, o projeto está aí de novo, mas é um projeto cuja magnitude depende de dinheiro de fora, né? A cidade não tem dinheiro para isso, né? Eu estava vendo os números da prefeitura, por exemplo, e da receita da cidade, a cada R$100 de arrecadação, sobram 5. Parece que subiu para 10, 12, né? Nesses últimos 2 anos, mas eu vou falar pela média histórica. Então, assim, se você tem de cada R$100 só sobra 5 para você fazer investimento, você não faz investimento. Se você não tem um deputado estadual que vai lá perturbar a vida do governador pedindo dinheiro para a cidade, se você não tem um deputado federal que vai perturbar a vida lá do Congresso, lá com emenda, ou do presidente da República pedindo verba para a cidade, você não faz um projeto desse. E aí vem outro detalhe, né? Porque esse tipo de projeto, pelo tamanho dele, pela quantidade de mão de obra que vai precisar, isso envolve a cidade inteira, e eu adoraria de ver isso num plebiscito, que é um recurso que a gente não usa. É previsto em lei que durante a eleição, por exemplo, quando você mobiliza a sociedade para votar, você pode botar questões locais na urna a título de plebiscito, assuntos que são locais. Então, por exemplo, qual é o modelo de cidade que a gente quer? A gente quer um modelo industrial, a gente quer um modelo agroindustrial, a gente quer um modelo de comércio. Que tipo de projeto vai ter impacto direto na vida das pessoas, que seria interessante uma consulta popular antes de iniciar o projeto? Porque plebiscito é isso, você consulta primeiro, depois faz. O referendo é diferente, você faz algo do ponto de vista legal e vê se o público aceita, né? Que foi o caso do desarmamento, né? Fizeram uma lei lá e depois consultaram o público se queria aquilo ou não, e deram um não sonoro com relação ao desarmamento. Mas era um artigo só que se discutia. Então, assim, são assuntos, obviamente, que o pessoal fala assim, mas são mega projetos. Cara, eu estava vendo, nos últimos 35 anos, me fala um único mega projeto de São Carlos. Eu fiz essa pergunta para um dos candidatos a prefeito, e ele realmente falou assim, Marcelo, não sei te dizer. E não tem. Por exemplo, eu vi que tinha um projeto de, acho que 20 anos atrás, sobre cherume, que é aquele negócio residual de lixo do cemitério, o necrocherume. Não sei nem se isso foi para frente, mas eu acho que era o único projeto de peso. E talvez o do SAI, né, que fizeram a Estação Nova de Tratamento de Esgoto. Mas não são mega projetos, na minha opinião. Para uma cidade que é berço da engenharia nacional, está na hora de você dotar a cidade de mecanismos legais, via lei orgânica, plano diretor, o que seja, e você pensar a cidade daqui 20, 30, 40, 50 anos. Essa é a função do vereador. Eu não sou contra o vereador que gosta de fazer algum tipo de assistencialismo social. Talvez seja importante para ele, de onde ele vem, etc. Mas não o vereador ele tem que pensar como a cidade vai estar daqui a 50 anos.
Esse é o legado que tem que deixar. E é isso que eu me proponho. Eu quero debates de alto nível. Estou aqui para falar mal de ninguém e falar dos pecados dos outros, porque a gente também tem os nossos, né? Então, assim, propositiva, né? Uma campanha propositiva e vamos ver como é que funciona. Desses projetos todos, você fala assim, você fala um Porto Seco, você está criando emprego na área de serviço, gerando emprego para mão de obra que é formada na cidade, cujo nível salarial é mais alto do que a média. Eu fiquei, como falar, abismado de ver, por exemplo, eu estava vendo lá o extrato social de São Carlos no TSE, dos eleitores. Aí você pega lá, 33% tem ensino médio completo. 17% tem ensino médio incompleto. Só aí dá 50%. Pô, mas a cidade é uma cidade universitária. Quer dizer que o próprio cidadão não está tendo acesso à cidade universitária. Tá, então vamos criar uma ponte, que é o ensino técnico. Também não tem, com exceção do Senai, talvez, de uma FATEC aqui, outra ali. Então, é um campo bom para se investir. Para criar esses cursos de tecnólogos, né, que o pessoal, quando se forma, são 2 anos, que é uma ponte para o nível superior. Aí você olha assim, tá, e quantos que tem nível superior desse extrato aí? Tem 12,5%, 2,9%. Só que quando você vai ver na eleição, é o público que mais deixa de votar, porque de repente aproveita para viajar, etc. Então vai lá, justifica o voto, ou nem justifica pagar a multa. Aí você fala assim, puxa, a elite pensando da cidade, às vezes, também não está colaborando. Como é que a gente pode criar formas de juntar todo mundo num objetivo comum? Essa é a ideia, entendeu? Aí você fala assim, pô, tá, bom, São Carlos tem recurso humano para empresas de tecnologia, por exemplo, que vão pagar bem. Porque o cidadão, quando ele é bem remunerado, ele consome mais. Gira mais hotel, restaurante, como fala, empresa de viagens, né? Agência de viagem, e assim vai, entendeu? Turismo, né? Turismo São Carlos tem como fala, um berço histórico enorme, né? Nós temos uma história maravilhosa que pouca gente conhece. Aliás, quando eu vim conhecer o estúdio, você lembra que eu falei para você da Dona Alexandrina? Né? A gente estava falando em empoderamento feminino, eu falei assim, poxa vida, naquela época, Dona Alexandrina, Melquíades de Alckmin, se não fosse a assinatura dela, São Carlos não teria surgido, né? É um fato histórico. E é pouco explorado, né? A Dona Eudócia, né? Santa Eudócia, a esposa do Visconde de Cunha Bueno, né? Que era o maior produtor de café. O único café que era bebido pela rainha da Inglaterra, que é o símbolo do chá, né? Porque você sabe que na Guerra Comercial Mundial, o café e o chá disputam mercados aí, né? Aí você vê assim, o símbolo da realeza, que é a rainha, ela gostava do café, o único café que ela tomava no mundo saía de Santa Teodósia. E pouca gente sabe. Entendeu? Então, assim, se você tem uma forma legal, de novo, né? Tem um amparo legal na lei municipal, criando oportunidades para um turismo histórico, né? Você traz hotéis, pousadas, você traz restaurantes, você pode fazer um roteiro, fazer parte do roteiro do Charme, né? Tem uma rede de hotéis aí, que são hotéis de altíssimo nível, né? Tem agora a Brotas, né? Brotas vai ter um lançamento novo aí, não posso nem falar, mas estão aproveitando a parte natural. São Carlos também tem, e é pouco explorado na minha opinião. Deveria, acho que o turismo aí, e quem vai ganhar com isso aí são as regiões próximas de São Carlos, né? Tem muita comentou coisa. Do Projeto Verde, né? O Projeto Verde, né? Eu até fiz na época, tá vendo aqui, ó, você que está acompanhando a gente aqui, isso aqui é uma araucária, né? A araucária está no brasão da cidade, né? E na bandeira. Uhum. E a araucária, aqui, obviamente, Sesmaria do Pinhal, né? Porque era uma região enorme de araucárias, né? A araucária tem todo hoje é uma árvore protegida por lei, não pode ter corte, etc. Mas ela tem um pinhão, gera a tal da gralha azul, entre outros pássaros, né? A São Carlos foi devastada na década de 20, que é uma madeira boa,
E a gente perdeu muito a araucária. E lá em 96, até vou até fazer aqui uma homenagem ao Nelson Maffei, né? O Mário Maffei foi prefeito e o irmão dele, o Nelson. Na época ele comprou essa boa briga, ele me ajudou a distribuir mudas de araucária. Tanto que se você andar lá na USP, da Marginal, tem uma cerca viva de araucárias. São mudas da época, de 2000, o ano de Uau. 2000. Nós conseguimos 2.000 mudas do município lá de Campos do Jordão para fazer um reflorestamento. Mas ficou nisso, né? Eu acho que é muito tímido. Então o Projeto Verde previa isso. Vamos reflorestar São Carlos com sua árvore nativa, né? Porque deixa mais bonita a cidade, tem um vínculo forte. E aí vinha também um projeto de restituição do nome, porque São Carlos, na verdade, na sua certidão de nascimento, é São Carlos do Pinhal. Aliás, tem homenagem. O Eugênio Lima, quando projetou a Avenida Paulista, ele fez a Paulista em homenagem aos Barões do Café, olhando da Consolação para o Paraíso, onde nasce o sol, que é a região leste. E ali ele fez simbolicamente, ele colocou o nome das outras ruas em homenagem às que tinham em grau de importância. Então, sim, você tem a Paulista, olhando para o Paraíso, à direita dela, que nem um pódio, né? Pódio de medalhas, à direita dela vem a segunda cidade de maior importância de São Paulo, que era Santos, que é a Alameda Santos, que, obviamente, homenageava o maior porto, que escoava o café desses barões que estavam na Paulista. E à esquerda, São Carlos do Pinhal, porque São Carlos do Pinhal, por incrível que pareça, era uma cidade já no seu nascimento, dotada de alta tecnologia. São Carlos foi a primeira cidade da América Latina, São Carlos do Pinhal, a ter energia elétrica. Foi a segunda cidade do Brasil a ter uma usina hidroelétrica. Essa usina do Monjolinho é a segunda do Brasil. A primeira do estado de São Paulo e a segunda do Brasil, perde acho que para Campos, no Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos um histórico muito forte na área turística, né, na área cultural e na área tecnológica. Por isso que explica a quantidade de universidades que nós temos aqui. Isso tudo é um efeito dominó, né? E eu acho que a gente está aproveitando pouco esse recurso que está aí, né? Enfim, a minha ideia é juntar tudo esse mosaico aí rumo ao desenvolvimento, né? Que eu uso aí no meu Instagram. E a ideia é essa. Maravilha, são propostas empolgantes, né? E tem muita gente que pode até falar que são até agressivas, assim, né? Mas a gente vê, por exemplo, lá em São Paulo, o Pablo Marçal, que entrou na corrida lá pela candidatura da prefeitura, né? Muita gente, ele vem com o projeto lá de fazer um prédio de 1 quilômetro de altura, o maior do Brasil, para trazer turismo, para trazer público, né? E muita gente fala que é muito agressivo, que é impossível. Ele gosta de falar, vira pra pessoa e fala, bom, se alguém virar para mim e falar que é impossível, só diz que essa pessoa tá fora do projeto. Mas quem acreditar vai lá e vai fazer. Já fizeram de 800 metros em Balneário Camboriú, não sei onde tem... Não, projeto em Balneário Camboriú, ou lá, não lembro onde que tem um grande desse, ele quer fazer um maior, né? Ou vem com a proposta agressiva, agora você vem com essas ideias, eu acho maravilhoso. Metrô de superfície. Caixa, né? Agora imagina em 96, quando trouxe essa ideia a primeira vez. Agora, se a gente diz que tá morando na terceira melhor cidade de se viver, da onde? Da América Latina? Não, do Brasil. Do Brasil. É a terceira melhor cidade. Então, por que não ter propostas mais agressivas, né? Para trazer uma melhor qualidade? A maior concentração de PHDs do Brasil e talvez do Hemisfério Sul está onde? Está justamente em São Carlos. Dizem que é um PHD para cada 100 habitantes. Onde tem essa concentração de recurso humano com tamanha projeção? Tem que usar esse pessoal. Eu acho que deve ter muito projeto que nasce aqui, mas não nasce nessas incubadoras e acabam indo para outras cidades porque não tem vamos falar, não é abrigada na própria cidade, né? Que é a famosa história, né? Que é casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então, isso tem que acabar, eu acho, né? Então, assim, a ideia da minha candidatura é colocar isso tudo em debate, né? E de novo, eu acho que a estrutura tem que estar do ponto de vista legal, o amparo legal, que fica
né? Por exemplo, plano diretor. Você pode não gostar de um prefeito que foi eleito, mas ele tem um plano diretor que ele tem que seguir. Então, assim, é um plano de obras, né? Porque você não vai fazer nada disso em 4 anos, né? São projetos que né, vão necessitar de mais tempo. Tem que ter uma Mas o continuidade. plano diretor está ali, né? Ele está ali como norte e, dependendo de quem é eleito, ele tem que seguir, pelo menos metade do tempo dele, ele tem que dedicar aquilo, né? Maravilha. E esportes? Olha, esporte, eu acho que é o binômio escola-esporte é muito importante. Eu joguei futebol no Clube Atlético Paulistinha, eu fui goleiro na década de 80, né? De 70 para 80, né? Eu era garotão. E o Paulistinha, na época, tinha um lema que era bom de bola, bom de escola. Então, assim, você só podia participar de jogos oficiais se tivesse nota boa na escola. Se tivesse nota vermelha, na época era nota vermelha, né? Você só poderia treinar. E isso é importante, inclusive nos grandes bolsões de onde tem a densidade demográfica maior, né? Que é levar a criança para o esporte, porque o talento não vê cor de pele, o talento não vê etnia, religião, não vê nada. Talento é talento. E às vezes você tem muita gente com talento que não pode desenvolver esse talento porque falta de estrutura. Então, o próprio, eu acho que Pablo Marçal fala sobre centros olímpicos, né? Você dê o nome que você quiser, mas se você colocar a criança na escola e no esporte, ela não tem tempo para fazer besteira, entendeu? Então, assim, a escola cívico-militar, por exemplo. Tem gente que, o cívico-militar, isso é papo de Bolsonaro e de... Não tem nada a ver, porque assim, eu fiz academia militar, né? E a parte física, ela funciona como... Ela tem o mesmo peso na média ponderada das notas, a matemática, a astronomia, o preparo físico é muito importante. Porque se você tem uma vida sadia, você vai viver bem, a sua terceira idade vai ser saudável, etc. Porque quando a gente fala em projeto social, a gente tem que pensar na longevidade desse projeto social, né? Se você investe na criança, você vai ser um adulto saudável e vai ser um idoso saudável. Então, assim, tudo é consequência. Por exemplo, São Carlos, estatisticamente, acho que tem a maior porcentagem de idosos a partir de 65 anos. Então tem que ter uma política voltada para o idoso, por exemplo, né? Quando você faz, por exemplo, São Carlos está, eu acho que ela tá precisando de mais praças, né? E nessas praças você pode dotar daquelas academias de ginástica, né? Isso é muito importante. Espalha isso para a cidade, é um negócio barato, sabe? Não tem, né? Outra, plantar araucária, plantar árvore. Qual a dificuldade de plantar árvore, deixar uma cidade mais florida, mais bonita? Isso tudo tem né? A pessoa, ela vive muito melhor, como fala, e mais feliz num ambiente florido, né? Num ambiente onde que tem uma cobertura vegetal boa. Enfim, a escola... que é de influência do município, a escola, né, municipal, mas é um trinômio aí, né? Você tem a cidade, o estado e o governo federal, né? Nos 3 níveis da escola. É importante como fala, a educação de qualidade, né? E o esporte acho que preenche não só o esporte, é música também, né? A parte extracurricular. Uma coisa que eu falava em 96 e vou repetir aqui de novo. Tem algumas atividades extracurriculares que você pode envolver, por exemplo, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Um exemplo simples, como atender um ataque epilético na rua. Como é que você se procede no caso desse? No caso de atropelamento, início de incêndio, alguns cuidados, fala de segurança pessoal. Os bombeiros têm uma série de cursos que eles podem ilustrar e educar a garotada. E olha, tem gente que acaba ficando tão entusiasmado que acaba virando bombeiro, acaba virando policial militar. Eu acho que tem que aproximar mais isso, né? Eu acho que é importante isso, né? Enfim, esse binômio escola como fala, o esporte é importantíssimo. Paulistinha foi um grande modelo, infelizmente acabou. Né? Seria interessante reativar o Paulistinha de alguma forma. Enfim, não sei. Aí é um tema para discussão na Câmara, interessante.
Maravilha, são propostas realmente muito interessantes. A gente fica animado quando a gente escuta essas reformas que a gente gostaria de ver aqui na cidade, né? Então vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente Combinado. volta para terminar de ver suas Beber uma propostas água. aí, vamos beber uma água Combinado. e já já a gente volta para conhecer um pouco mais de quem é Marcelo Dota também. Até já. Bom, voltando agora para o nosso segundo bloco aqui da entrevista com o Marcelo Dota, conhecendo aqui o candidato a vereador na cidade de São Carlos. Marcelo, você apresentou aqui para a gente muitas propostas, né, Uhum. muito interessantes, e queria perguntar para você, tem algum impeditivo, assim, alguma coisa que esbarra para realizar essas propostas? Como que é? Qual que é a sua visão? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem que ter um olhar carinhoso com a infraestrutura, né? De um modo geral. E quando se fala em infraestrutura, a gente fala em energia, né? São Carlos pode ter um apagão aí, né? Na frente. Se bem que a gente, pelo que eu soube, a gente vai ganhar uma segunda estação, subestação da CPFL. Só que é aquele negócio, né? Imagina você tá num cômodo, sua casa tem um cômodo só, uma única tomada. Aí você compra geladeira, fogão. Fogão não precisa, mas às vezes tem, né? Alguns sim. Micro-ondas, televisão. Aí você coloca tudo na mesma tomada com Benjamin, mas chega uma hora que pega fogo. Então não comporta, você tem que abrir isso. Então é uma forma simples de falar para o pessoal entender, mas São Carlos precisa de energia. E a ideia que vem é a fazenda solar, né? Se fala Uau. muito sobre a fala a energia solar como alternativa. Tem espaço para fazer isso? Tem espaço. Eu acho que tinha até um projeto, se eu não me engano, no passado aí, eu não sei, lá naquela região para trás da Federal, ali perto da Fazenda Canchim, tinha algo nesse sentido. Tem espaço. A maior fazenda solar do mundo, se eu não me engano, fica no Brasil, né? Fica lá no norte de Minas. Até estava conversando com amigos e aí foi só por que lá em Minas, né? Obviamente eles fazem um estudo de quantidade de chuva, capacidade de quantos dias do ano tem sol, um determinado nível, etc. Por mais que São Carlos não se enquadra tão bem assim, que é uma cidade mais fria, etc., mas eu acho que é uma alternativa para o sistema, né? Por exemplo, se você tiver incentivos para que venham empresas, indústrias, por exemplo, hoje você compra telha com células fotovoltaicas, né, para aquecimento solar. E, de repente, tem uma indústria dessa na cidade que, com o tempo, os telhados vão sendo substituídos, porque o excesso disso é jogado na rede, né? Então, assim, acaba ficando barato para todo mundo. Então, eu acredito que deveria ser visto com carinho a possibilidade da instalação de uma fazenda solar da iniciativa privada, tá? Isso não é dinheiro público, não. Isso é ir atrás de empresas que estão interessadas em investir na cidade. E, de novo, a gente tem, acho que o maior benefício é o recurso humano. Nós temos muito recurso humano bom aqui, né? Outra coisa curiosa, né? O mundo está caminhando para guerras na área cibernética, né? Na área de tecnologia. E é o que a gente mais tem aqui é recurso humano para isso. E eu sempre disse, assim, eu gostaria de ver muito a primeira base militar brasileira, as 3 Forças Armadas, nessa área de inteligência de parte cibernética, em São Carlos. Nós temos uma área física para isso. Nós temos a USP e a Universidade Federal, que seria um apoio importantíssimo, né, no estilo de convênio entre as 3 Forças Armadas. Nós temos, por exemplo, na Marinha, lá em Sorocaba, em Peró, nós temos lá a área que faz enriquecimento do urânio e toda a parte tecnológica do submarino nuclear brasileiro está feito em São Paulo, em Sorocaba. Por que não aqui em São Carlos, né? A gente poderia já ter tido isso aqui em São Carlos, lá atrás. Mas existe espaço ainda para mais coisa. E aí você convida, se tem a Academia da Força Aérea aqui do lado, né? Nós temos o Exército, um destacamento enorme aqui em Pirassununga também. Falta a Marinha, né? Nós não temos o mar, né? Nós temos o Broa aí, né? Para brincar um pouco, né? Meu irmão fala assim, vai trazer navio pro Broa. Falo, se deixar eu trago mesmo, né? Um navio, um restaurante, faz ali um grande centro gastronômico, faz um shopping, né? Mas eu acho importante o debate disso aí, né? Eu acho que já tem espaço para uma... E vai ser um negócio de cinema, né? Imagina uma NASA brasileira aí, né? Com as suas
proporcionalidades aí, mas as 3 Forças Armadas juntas num projeto grande, né? Aliás, nós temos gente desenvolvendo projetos maravilhosos na área nuclear, no Instituto Militar de Engenharia, que é daqui, que poderia colaborar muito com esse processo, né? Enfim, essas são ideias. Maravilha. E para encerrar essa parte dos seus projetos, assim, a gente estava comentando, né, sobre os cargos concursados e comissionados. Esse é um caso Achei sério. interessante. Estava lendo a lei orgânica, não existe um freio legal para cargos comissionados. Então, assim, independente de quem ganha, o prefeito fica livre e leve e solto para nomear quantos cargos ele achar conveniente. Obviamente, existe ali uma cobrança, se não me engano, do Tribunal de Contas do Estado com relação à porcentagem da receita da cidade, etc. E isso mesmo acontece para a Câmara, mas eu acredito muito na força do profissional concursado. Assim, a gente tem que incentivar o concursado. A margem para cargo comissionado, que é uma indicação política, tem que ser o menor possível. Eu não sou contra cargo comissionado, que eu acho que o prefeito tem a autonomia dele de botar gente de confiança dele em algumas áreas. Mas da forma como é feito hoje, sem freio, é o que preocupa. Porque quando você foca o serviço concursado, você consegue diminuir, eu acho que é um grande desafio e a minha grande bandeira, diminuir o tamanho da estrutura municipal, seja da prefeitura, seja da Câmara. Vou te dar um dado curioso. São Carlos é uma cidade rica em indústrias. Mas o maior empregador de São Carlos hoje é a prefeitura, com quase 6 mil funcionários. A pirâmide está invertida. A gente não pode ter uma estrutura municipal sendo a maior fonte de emprego da cidade. Então, assim, a partir do momento que você valoriza o trabalho concursado, né, o profissional que é concursado, e eleva o nível desse concurso, e remunerando bem, porque um cara desse tem que ser bem remunerado, você diminui a máquina e ela fica mais eficiente. Porque você parte para o campo da digitalização. Por exemplo, fala-se que São Carlos é a capital da alta tecnologia. Eu tenho um pouco de resistência com esse título aí. Parece que Campinas está roubando, né, esse título de São Carlos. Mas eu acho que a tecnologia, por exemplo, tem que estar num smartphone, por exemplo. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa, toda a parte burocrática de alvará, etc., eu faço online. Com QR Code. Né? Pago as taxas que tiver que pagar. Não preciso ir fisicamente num lugar. Né? Mesma coisa, por exemplo, o público que depende de serviço de saúde. Né? Eu estava estudando aí como é distribuído, por exemplo, o serviço de saúde na cidade. É bem distribuído, com exceção da Zona Leste, aqui da região da Vila Neri, aquele lado de Estela Fagá, ali Munique, até o São Carlos 8. Não tem UPA, que é uma unidade de pronto atendimento que funciona 24 horas. Então, assim, São Carlos já tem 3, falta uma dessa naquela região. Mas o sistema em si, naquele saúde familiar e da UBS, está bem distribuído. Eu não sei se tem equipamento sobrando lá, porque eu estava lendo o que é gasto, por exemplo, na saúde e na educação. Olha que coisa curiosa. Você tocou no assunto é um negócio que vai puxando o assunto. Lembra que eu falei, de cada 100 reais, sobram só 5 para investimento, porque tem algum dinheiro aí que vem carimbado. Então, assim, de cada 100 reais, 25, que é 25%, tem que ser focado na educação. E 15%, que seriam 15 reais dos 100, tem que ser focado na saúde. Aí eu fui ver os números. São Carlos, dos 25, faz 27, 28 na educação. 27, 28%. Tudo bem, tá ótimo. Aí eu fui ver saúde, que teria que ter 15% da receita da cidade, está 32%. Aí você fala assim, pô, maravilha. Mas aí eu fiquei curioso, falei, vou fazer um breakdown nos números, né? Vou linha por linha. 85% é com pessoas. Cargo comissionado no meio, etc. Aí você fala assim, pô, não tem a compra de um tomógrafo, não tem compra de um equipamento de ressonância magnética. Que coisa que falta. Aí quando o público reclama que realmente não tem alguns exames que são básicos hoje da saúde, nessas regiões mais periféricas, eles têm razão. E a tecnologia tem que estar no celular, por exemplo, do cara marcar, agendar médico, já agendar, como fala, consultas de modo geral, exames, etc. Tem que ser tudo, entendeu? O próprio sistema de transporte da cidade, você consegue monitorar. Em Campinas está assim já. Você consegue monitorar no ponto de onde você está, quais são os próximos ônibus que vão passar, se você já perdeu o que você queria pegar, se você vai pegar em outro.
por telemetria. Então, assim, é um negócio que hoje que ficou simples isso, né? Então, se falta um foco nisso. Então, e aí eu acho que quando você direciona para cargo concursado, diminui a máquina e investe na tecnologia, você entrega mais, entendeu? O público, ele quer ser bem atendido e ele merece ser bem atendido. Porque imposto vem, né? Aquela única certeza, na época da pandemia, né? O que aconteceu? Todo mundo fica em casa, etc. Né? Aí os motoboys, né, foram os que fizeram a diferença na época para entregar comida, né, no delivery, né? E tecnologia, né? iFood, etc. Tá, tecnologia. Cadê essa mesma tecnologia para atendimento médico? Né? Para, como fala, aquelas carteirinhas de vacinação de criança, tudo eletrônico. Tem que estar fácil. Né? Eu penso nisso. Né? Então, Exatamente. E foi até bom você ter falado que sua grande bandeira é essa, diminuir a máquina. Diminuir a máquina. E entra na minha próxima pergunta, que ia ser, quais são os seus 3 pilares? Tem outros 2 que você consegue juntar com essa bandeira? Ou é mais essa mesmo? Quais são os 3 pilares e por quê? Qual que você diria? O foco é diminuir o tamanho da estrutura municipal, né? Seja a prefeitura ou a Câmara. Do ponto de vista legal, né? Obviamente, a Câmara é um colegiado, você tem que convencer, são 21, você tem que convencer 11, né? Por exemplo, se eu estou eleito, eu tenho que convencer mais 10 para votar a favor. Não é tão fácil assim, mas seria diminuir o tamanho do Estado, melhorar a parte legal para infraestrutura, porque, veja bem, o empreendedor, né? E aí vem aquele negócio. Qual é o modelo mental que a gente quer para a próxima década? A gente vai continuar empurrando as mentes brilhantes do Brasil para um concurso público, para ele ter estabilidade, emprego? Ou a gente vai empurrar, como já os Estados Unidos faz há muito tempo, no empreendedorismo? O cara ser patrão dele mesmo, né? Dele inventar negócio. Porque quem gera emprego? Quem gera emprego é a iniciativa privada. A estrutura do Estado é importante, ela é necessária, vamos dizer assim, um mal necessário, porque nós temos um contrato social que alguém tem que organizar e cuidar da zeladoria. Tudo bem, mas essa zeladoria tem que ser muito profissional, né, altamente competente e o menor possível, porque ela tem que entregar bastante com pouco recurso. Né, e ao tal negócio, a infraestrutura que preocupa. Aí entra a energia, que eu falei da fazenda solar, entra um porto seco, entra uma grande obra de engenharia que está faltando na cidade. Né? Enfim, eu acho que essas são as 3 bandeiras principais. Porque o resto, por exemplo, o turismo histórico, né? A parte, né? O roteiro, tudo isso vem a reboque. Né? Porque onde circula o dinheiro, circula ideias. Né? Assim, esse prédio mesmo, né? Você falou que é um investidor de São Paulo que veio, olha o cara que fez um edifício que era relativamente velho. O cara reformou inteiro, fez um negócio bacana aqui, está gerando emprego. E é isso que a gente precisa, né? Porque tem algumas áreas saturadas, né? São Paulo, capital, está saturada. A tendência natural vem para o interior. Né? Se aquela ideia de transformar essa região entre São Carlos, Jaú e Araraquara, que tem ali onde tem o Obelisco, que é o centro geográfico de São Paulo, tá ali, de trazer a capital para cá, a capital administrativa, né? Para ser equidistante de todas as cidades do estado, se aquela ideia tivesse pegado, a gente estaria em outro patamar também. Então, assim, essas seriam as minhas 3 principais bandeiras. Né? Show, você já foi falando e explicando as 3. Agora, só para recapitular, falar as 3 na sequência. Quais seriam as 3? Primeiro é amparar, fazer a revisão geral da lei orgânica, plano diretor, para ter um amparo legal para infraestrutura, né? Para investimentos que venham de fora. Segundo, diminuir, através desse amparo, diminuir a estrutura vamos dizer assim, do Estado, né, do município, né, nessa área. Né? Enxugar onde pode enxugar, porque é impossível ter 6 mil funcionários. Desculpa a sinceridade. Não quero mandar ninguém embora, não quero gerar desemprego, mas eu acho que o modelo está invertido. E terceiro é a parte de infraestrutura propriamente dita, né? De você conseguir trazer para a cidade grandes empreendedores e investimento pesado na cidade, de infraestrutura. São Carlos, por exemplo, desculpa a sinceridade, você acha que tem um shopping aqui na cidade? Ou é mall? Né? Nos Estados Unidos é muito claro, né? Quando você tem lá um centro de lojas pequenininho, eles chamam de mall. É um shopping center, não, uma estrutura grande, é diferente. Então, assim, São Carlos precisava disso. Né?
Tanto que em 96, quando eu estava falando sobre o Porto Seco, de novo, para você ver como as coisas vão puxando. O Porto Seco, um dos maiores investidores da época na região ia ser o Walmart. Ela ia usar São Carlos como um hub, que é um centro, uma base concentradora para distribuição, para logística deles. Eles queriam, na época, abrir 7 novos centros de distribuição no estado de São Paulo. Eles estavam com muito dinheiro, queriam investir no Brasil. Estou falando em 96, hein? 28 anos atrás. Se tivesse o Porto Seco aqui, São Carlos teria ganhado um grande centro de distribuição da Walmart. E aí força estrutura de aeroportos. A gente, para ter aeroportos, vai ter que ter estrutura própria aqui da Receita Federal, da Polícia Federal, que está tudo interligado, entendeu? A Receita Federal não tem gente suficiente, né, Polícia Federal? Vai abrir concurso, porque vai ter que... A demanda tá pressionando para entrega. Então, tudo isso está conectado. Por isso que eu falo que a base ela tem que ser legal. Porque eu fico lá 4 anos, por exemplo, depois saio feliz da vida. Porque a coisa vai andar normal. Porque tá lá, é legal. Né? Dificilmente vão mudar a parte legal. Eu acho que a gente tem que deixar tudo muito bem escrito. E falar assim, esse é o nosso norte. Né? E aí o investidor, o empreendedor fala assim, caramba, esses caras em 15, 20 anos vão estar num outro patamar. Eu vou investir agora, porque agora tá barato. Enfim. Maravilha. Com essas propostas deu para o pessoal saber o que vem aí a partir do Marcelo Dota. Mas agora, para complementar, para eles saberem mais a fundo quem é Marcelo Dota, vamos para um bloco aqui em que a gente vai fazer algumas perguntas para quem está acompanhando poder conhecer, né? Quem que é Marcelo Dota, até para saber onde que você se inspira e tudo mais. Queria perguntar, eu gosto muito dessa pergunta, quem são seus 5 ídolos ou celebridades que você se inspira, admira? Bom, o meu pai é um grande ídolo, né? Pelo que meu pai construiu, ele é muito bom, né? Meu pai é um cara de gente boa. Então, é uma pessoa que está mais próxima. Obviamente, a gente tem ídolos, como o Ayrton Senna no esporte, né? O Pelé, eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé, né? A viagem que eu fiz pelo Paulistinha nos Estados Unidos, conheci o Jimmy Carter. Aquilo foi um impacto muito positivo. Eu tenho uma queda muito grande por Jesus Cristo, do ponto de vista até histórico, né? Eu gosto muito de história, ainda pretendo fazer um curso de mestrado de história, de repente geopolítica, com teologia, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas Jesus Cristo foi um cara fantástico, né? Em todos os aspectos, né? Mesmo deixando de lado um pouco a divindade, pensando nele como homem, como líder, como coach, como psicólogo, como tudo, né? Se você analisar ele individualmente, eu tenho uma biblioteca enorme que fala sobre assuntos diversos dele. Esse cara, assim, é fantástico, né? Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, meu filho chama Pedro Henrique. O meu também, meu é Pedro. Homenagem a Dom Pedro II e a Henrique de Sagres, que foi um grande navegador, um templário, né? Que investiu nas navegações que descobriram o Brasil, né? Nessa nova era das navegações, né? E Dom Pedro II foi um cara fantástico, né? A gente nem deveria ter saído do Império, essa é a grande verdade, que a República foi um grande erro histórico para o Brasil. A gente sofre as consequências até hoje, isso é um fato histórico. Dom Pedro II foi um cara maravilhoso. E assim, do ponto de vista até geopolítico, por que pareça, o Papa João Paulo II, né? Esse cara, eu tive o prazer de ter um amigo que me ajudou na reconstrução genealógica da família, né? Tanto da parte dos italianos dos eslovenos. Ele era esloveno. Eslovênia é a região no norte da antiga Iugoslávia. São todos cristãos, né? São católicos. E uma vez eu fui visitar na casa dele, tinha lá um quadro, né? Tinha 5 homens de preto, assim, eu vi que eram padres, né? Eu falei assim, professor, quem que são essa foto aí, né? Era de 1951, ele se formando no seminário em Roma, eram 5 caras. Aí ele falou assim, esse aqui você conhece? Eu fiquei olhando, eu não conhecia, né? Aí falou assim, é o Karol Wojtyła, que é o nome do polonês, né? Do João Paulo II. Eu falei, caramba, o senhor estudou junto com o Karol Wojtyła? Aí ele disse para mim assim, a gente já sabia que esse homem era santo nessa época. Incrível o que esse cara fez pela Polônia, o que a Polônia hoje, né? Eu conheci a Polônia com um navio, fui para lá, em Gdansk, na época do Lech Walesa.
era a época do comunismo ainda, desastre. Aí eu fico vendo os jovens falando de comunismo, eu falo assim, pô, vai para Cuba, vai conhecer Venezuela, o que foi a Venezuela, o que é a Venezuela hoje. Desculpa a sinceridade, não tenho nada contra assim, ideologia, né? Mas tem coisa que não funciona. Então, assim, vai conhecer. Aí você defende, porque o que eu defendo é coisa que eu conheci, que eu vi trabalhando. Não foi uma outra vez passeando, né? Que ninguém é de ferro, mas a maior parte foi trabalhando. Né? Então, esses seriam assim, meus ídolos, são referências, né? Obviamente a gente tem referência, o Barão do Mauá, que como empreendedor, né? O cara que investiu na ferrovia, tem muito cara bom aí, né? A lista seria enorme, né? Mas se for falar alguns desses, eles seriam esses aí. Maravilha. E uma das que o pessoal mais se identifica agora vai se identificar. Quais são as músicas que você mais gosta? Eu sou caipira, né? Eu gosto de moda e viola. Catira, né? Nem sabia que há pouco tempo eu vi uma orquestra de viola lá em Água Vermelha, o pessoal de Santa Eudócia, né? Tem parentes meus que praticam, né? Tocam viola e caipira. Gosto de blues, né? Seja o blues do negro americano, né? Do B.B. King, eu fui no show do B.B. King, um cara espetacular. Cumprimentei o B.B. King. Eu tenho até, mandei classificar os ingressos do B.B. King. Foi uma coincidência enorme de eu chegar no estacionamento, ele chega com a van, muito simpático, então eu gosto muito do blues. Do blues você vê Eric Clapton, vai ter um show agora, né? Se deriva um monte de música do rock, né? O Elvis Presley mesmo, né? Que vem do blues. Sou metaleiro também, heavy metal, igual do Iron Maiden, né? Conheci o Steve Harris, que é o baixista. Vou ter uma foto que depois eu te mostro. Coincidentemente, eu estava num parque americano, estava ele e o filho dele. Eu falei, pô, Steve Harris, tira uma foto. Assim. Então, eu gosto de heavy metal e gosto de hinos, né? Música clássica, hinos de marchas militares, hinos marciais, né? Gosto muito disso aí. É meio eclético aí, mas coisa boa, acho que qualquer um escuta, né? Quando a coisa é bem feita, música é música, né? Acho que é a linguagem universal, né? Legal. Onde você for, você... Como você pega o samba brasileiro, né? Você chega num estádio estrangeiro, começa a tocar, pô, você junta gente do mundo inteiro. Sim. A música, ela agrega, né? Então, eu acho que seriam essas aí. Né? Maravilha. Falamos de música, então vamos falar de esporte. Você comentou que jogou no Paulistinha. Faz tempo que eu não jogo futebol, mas o futebol eu acho que é a base do brasileiro. É futebol, eu joguei como goleiro. Fora o futebol, você praticou algum outro esporte? Natação. Na Marinha, obviamente, eles esforçam um pouco a natação por questões óbvias de segurança, né? Mas eu gosto muito de natação. E gosto de armamento, né? Tiro, né? Seja tiro de arma com fogo, como tiro com arco, né? O arco é um pouco mais difícil, né? Mas eu gosto também do tiro ao alvo, né? É um tabu danado esse negócio de arma, né? Tem nada a ver, né? Se você olhar, vamos falar de arma, né? Sei lá, uma coisa rápida. O pessoal fala, armamentista, nada disso. A arma é um objeto inanimado que depende de quem opera para fazer besteira ou não, né? É que nem carro, né? O pessoal fala assim, mas arma é um produto controlado. Mas carro também é, né? Carro tem Renavan, você tem que pagar IPVA, você tem que fazer uma escolinha, né, de autoescola, você tem que fazer exame psicotécnico, psicológico, sei lá, para dirigir. Nem todo mundo que compra o carro pode dirigi-lo. É que nem avião. Avião é outro produto controlado, não é qualquer um que pilota. Né? Você pega o cara que tem muito dinheiro, Tom Cruise, por exemplo. Ele tinha avião, tinha helicóptero, aí ele aprendeu a pilotar o próprio avião, o próprio helicóptero. Então, né? Então assim, eu gosto de... Pratico tiro. Acho que hoje dos esportes que eu mais pratico é o tiro ao alvo. Legal. E alguns assuntos agora mais complexos de hoje em dia, que pode soar meio polêmico, mas pra gente conhecer direitinho os candidatos, saber bem a opinião deles assim, vamos perguntar a sua opinião sobre alguns assuntos, se não tiver problema por você. Não, vamos. Bora lá então. Bate pronto. Bate pronto, vamos lá. Aborto. A favor, contra, como que é a sua opinião? Olha, a legislação brasileira, ela já prevê os 3 principais casos de aborto e que são casos, né, sérios, né? Então, eu acho que a legislação brasileira cobre bem isso. Eu acho que a gente está no século XXI, né, com o avanço da medicina, com toda essa estrutura da indústria farmacêutica. Então, assim, a prevenção da gravidez eu acho que é mais importante, né? E eu acho que para chegar no aborto, depois de 10, 15, 20 semanas, aí para mim é assassinato de incapaz, né? Um bebê que não tem a condição de reagir, né? E o engraçado é que quem apoia esse tipo de aborto
é o cara que é contra a pena de morte de marginal, né? Então, assim, é um assunto estranho, né? Então, assim, eu acho que o que está hoje na legislação cobre bem o que a gente precisa. Mas eu, particularmente, sou contra o aborto indiscriminado, sou contra. Para mim, é assassinato de incapaz. Show. Racismo e cotas raciais. Bom, sou contra cotas raciais, terminantemente contra. Porque é o que eu falei para você, talento não escolhe cor de etnia, não escolhe berço, se o cara é rico ou pobre. Sou contra. De repente, você quer criar uma cota social, porque alguém tem um histórico muito bom no ensino médio e quer continuar estudando, mas não tem condição de pagar, aí eu acho que o Estado tem que fazer valer a força dele. Eu sou a favor de cota social. Cota racial, eu sou contra. E racismo, cara, eu acho que no Brasil não tem racismo do jeito que falam. E te dou um exemplo que em 87, a primeira vez que eu fui para a África do Sul com um navio, fui para Durban, fui para Cape Town, Port Elizabeth e Durban, são 3 portos. Cara, fui na 87, época do apartheid. Aquilo era racismo, cara. Aquilo era coisa feia. Eu tava andando na rua, na calçada, vinham vindo pessoas que eles saíam da calçada porque eu tinha preferência de passagem porque eu era branco. Eu achava que eles não gostavam de estrangeiro, porque eu falei, como é que esses caras sabem que eu sou do Brasil? Aí eu entrei no supermercado para comprar um material lá para mim. Tinha 3 pessoas na minha frente, 3 mulheres negras. E aí elas saíram para eu ser atendido primeiro, na hora de pagar a conta. Nossa. Aí eu falei assim, caramba, que coisa estranha, né? Aí fui perguntar para um cara que era padre. Padre não, pastor. Ele cuidava numa área lá perto do porto. Aí falou, não, aqui você tem prioridade. Não interessa se é estrangeiro ou não, você é branco. Cara, um colega meu teve um problema lá, que precisou ser um atendimento médico, e foi um motorista buscar a gente numa van. O motorista negro, ele era médico. Mas ele não podia clinicar branco. Ele só podia clinicar o pessoal que era... Isso para mim é racismo. Agora aqui o pessoal fala de... Eu acho que é mais discriminação quando existe. Então, assim, racismo é um negócio nojento, né, cara? Fala sério, né? E eu acho que o Pelé, por exemplo, Pelé é o maior ídolo, um símbolo da vitória do Brasil. E, cara, tem nem que falar. Não tem o que falar. Beleza. Liberação das drogas. Eu sou contra. Sou contra por um detalhe simples, né? Se você abrir uma porta, acho que até tem a droga lícita, que a gente vai entrar numa farmácia, a drogaria que chama, né? Então, assim, tá lotado de droga. Só que a droga para entretenimento, eu acho que é um negócio perigoso. E no Brasil, olha que coisa curiosa, né? A Corte Suprema aí, acho que recentemente falou 40 gramas, sei que tem essa polêmica toda aí. Pode importar, mas onde é que você compra? Se o comércio é ilegal. E aí o contrário com a arma, né? A arma você não pode importar, mas você compra legalmente, você é um cidadão, passa lá por uma série de requisitos, tem clube de tiro. É um negócio que não... Cara, é jabuticaba brasileira isso aí, sabe? Então, assim, eu sou contra a droga. Eu acho que o jovem tem que se dedicar ao esporte, todo mundo, né? Quer dopamina, sei lá como é que chama, pratica esporte. Ou faz sexo, sei lá, que é um negócio que traz prazer, né? Droga, não sou contra. Aproveitando então que você tocou no assunto arma, posse e porte de arma. Bom, posse é o cara quando... É a mesma coisa do carro. Eu tenho dinheiro, vou lá comprar um carro. Agora, eu posso dirigir o carro. Eu tenho habilidade para dirigir o carro. A mesma coisa da arma. Vou lá, compro uma arma, vou ter a posse da arma para ter dentro de casa. Sou muito chegado, mas eu quero ter um instrumento para uma minha legítima defesa em caso de necessidade. Cara, compra arma quem quer. Entendeu? Agora, vai portar? Não, aí é diferente. O cara tem que ter treinamento, o cara tem que ter um preparo psicológico danado. Senão o cara sai no trânsito na primeira fechada, ele quer o quê? Dar tiro no outro. Então, eu acho que exploram errado o tema. É muito tabu isso aí. Né? Depende muito de quem está manuseando a máquina. A arma é uma máquina. Se você pegar um carro, encher a cara de cana, vamos deixar claro, e você pode atropelar 10 pessoas num ponto de ônibus. Né? O carro vira uma arma. Então, assim, a gente tem que evoluir, né? Trazer maturidade para o tema. Então, assim, posse é uma coisa, porte é um negócio mais delicado. Não sou contra, sou a favor, desde que o cara seja treinado. Legal. Eu mesmo sou atirador. Eu sou mais treinado do que muito policial. E não é por culpa do policial, falta treinamento policial. Eu faço até como hobby. Obviamente eu tive um treinamento na Marinha, etc., mas excluindo esse treinamento,
o cara que é colecionador, atirador, ele tem uma habilidade, porque ele está no dia a dia do esporte. E aí, às vezes, ele tem até mais preparo do que um policial. Ou que muita gente que tem direito a porte, por exemplo, de repente, juiz. O juiz tem direito a porte, né? O cara vive uma vida perigosa, mas às vezes o cara não sabe atirar. E ele tem um acesso direto à arma. Então, assim, eu acho que a lei, nós somos todos iguais perante a lei, é o que está no artigo 5º da Constituição. Então, assim, a regra tem que ser para todo mundo. Você pode comprar, mas para você portar, você vai ter que provar que você tem treinamento. E criar e parar com esse papo furado aí de que tem tanto um requisito ali que não tem nada a ver. Show. Pena de morte. Pena de morte. Eu acho que assim, a sociedade está evoluindo para não precisar de pena de morte. Mas é o que a gente vê hoje, cara, a selvageria danada, né? Exemplo, eu sou a favor da pena de morte, vamos dizer, só para deixar claro. Mas assim, em qual estágio? Porque dizem que pena de morte é uma cláusula pétrea na Constituição e não pode. Não, não. A gente não é contra a pena de morte, contra o trabalho forçado, etc. Mas em caso de guerra, tá lá, salvo, não sei o quê. O texto legal tá assim. Então, assim, é previsto pena de morte no Brasil num caso excepcional. Eu acho o seguinte, você imagina um filho teu que tá andando com o celular na rua. Aí vem um vagabundo desse, rouba o celular e por prazer atira numa criança dessa aí. Um cara 10, 15 anos, sei lá. O cara desse tem que ir pro corredor da morte. Até porque, pelo simples fato de ter previsto no Código Penal a pena de morte, para alguns casos, latrocínio, que é esse caso, roubo seguido de morte. Eu mesmo fui vítima de latrocínio tentado. Tá? Você poderia não estar aqui contando a história. Então, vamos lá. Por maldade, hein? O cara faz por maldade. Você tipifica lá 3 ou 4 níveis de selvageria que, né, vai para o corredor da morte. Garanto para você que vai cair sensivelmente o índice, porque o bandido, ele é vagabundo, ele é um monte de coisa, mas ele não é burro. Então, quando ele fala assim, não, para esse tipo de crime aqui tem pena de morte, tô fora. Eu acho que é por aí. Então, sou a favor da pena de morte nessas circunstâncias bem específicas, né? Tá bom, show. E maioridade aos 16 anos. Então, eu particularmente acho que a garotada hoje está ficando madura mais tarde. Então, assim, se pode votar com 16 anos, que é uma responsabilidade enorme, ele pode dirigir, ele pode comprar uma arma de fogo. Né? Porque se você considera 16 anos alguém apto a dar destino para o país sem contribuir com dinheiro, porque ele não é contribuinte, com 16 anos você não trabalha, você não paga imposto de renda. Então, assim, é um assunto polêmico isso aí, sabe? Você vê, para o cara comprar uma arma é 25 anos, se eu não me engano. Se não mudaram na lei, 25 anos. Para você ser candidato a senador, presidente, você tem que ter 35 anos, porque exige a maturidade. Isso é um negócio que tem que ser estudado. Eu acho que a maioridade pode cair até para 14 anos. Né? Porque com 14 anos, essa garotada sabe o que é certo e o que é errado. Do ponto de vista penal. Né? Mas é difícil te responder, porque a gente tem um modelo de sociedade diferente, por exemplo, do que tem origem anglo-saxã. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, na Inglaterra, lá o entendimento é diferente por causa da cultura, né? Então, mas eu acho que não pode ficar passando pano, não. Então, acho que com 14 anos poderia ter maioridade, né? 16 mais ainda. Mas aí tem que pesar qual é que é o caso ideal. Porque acho que você tem que juntar tudo numa faixa só. Sim. Beleza, colocamos o Marcelo aqui na fogueira, né? Mas calma que é o último. Feminismo, qual que é a sua opinião? Feminino. Vamos lá. Reclamou. Eu acho assim, ó. Direitos são iguais, né? Óbvio. Não tem nem o que se discutir, né? Direito do homem, direito da mulher. O que a gente não pode cair é na armadilha de, às vezes, de criar privilégios em cima de falsa proteção de direito. Acho que a sociedade está um pouco perdida aí. Então, por exemplo, a mulher tem o privilégio de ter uma delegacia especializada para ela, delegacia da mulher. Então, assim, quando você fala em violência doméstica, por exemplo, é um tema que eu conheço. Violência doméstica, ela é doméstica. Pode ser a mulher que está agredindo o marido, que às vezes chega cheio de cano em casa, não consegue nem andar direito, apanha, entendeu?
e não tem uma estrutura. A violência doméstica, então, assim, deveria ter uma delegacia especializada em delegacia doméstica. E o feminismo, eu acho que ele deturpa isso, né? Eu acho que o feminismo mais atrapalha a mulher do que ajuda. A gente viu na Olimpíada agora, né? Que legalizaram um homem batendo uma mulher em cima num ringue. Isso é nojento, cara. Desculpa a sinceridade. E é isso que o feminismo quer. Tá no ritmo errado, na minha opinião. Entendeu? Porque direito não se discute, direito é direito, né? A sociedade só anda com homem e mulher, né, em grau de igualdade. Porque é o que dá o negócio, é o talento, a inteligência, ela não vê sexo, não vê cor, não vê nada. Então, eu acho que o feminismo, do jeito que tá, é uma lacrolândia aí de que é só papagaiada, entendeu? Na minha opinião. Desculpa a sinceridade, me perdoem aí, mas eu acho que o feminismo atrapalha a conquista das mulheres. E até a gente falou, né? Olha, Brasil... falar feminismo é para empoderar a mulher. Beleza. Volta no tempo. Princesa Leopoldina, mãe de Dom Pedro II. Essa mulher que, junto com José Bonifácio, arquitetou a independência do Brasil, meu amigo. Não foi Dom Pedro I. Dom Pedro I decretou porque ele tinha o poder. Mas quem faz a carta, como ela põe lá, o pomo está maduro, está na hora de colhê-lo. Né? Ela fala um negócio que ela era uma mulher inteligentíssima, né? Que foi até... como fala, satirizada quando chegou o navio dela no Brasil, uma biblioteca pessoal dela, porque essa mulher sabe ler, e começaram a rir. Cara, isso eu tô falando lá em 1800 e bolinha, mulher super poderosa. Aqui a Dona Alexandrina, né? Tem tanta mulher poderosa. E lá de trás, ó, o Jesuíno de Arruda, que é um dos fundadores de São Carlos, o nome dele era Jesuíno Soares, Fernandes Soares, algo assim. Ele adotou o Arruda da esposa. Então, hoje, falo que há um progresso do Código Civil, você, em vez da mulher pegar o seu sobrenome, você pega o sobrenome da sua esposa. Cara, já existia isso na época. Então, assim, eu acho que a história traz exemplos muito ricos de que tem muita mulher que faz muita diferença aí, é ponto fora da curva, como tem homem. Eu acho que o feminismo, nesse aspecto, é mais uma ideologia que prejudica a mulher, na minha opinião. E a gente viu isso na Olimpíada. Show. Para encerrar, dá um recado para a população são-carlense, junta tudo isso. Um recado para a população são-carlense, principalmente os eleitores. Se você pudesse olhar na cara de cada um, olhando para a câmera ali agora, você tem um minuto, vamos supor, assim, falando um minuto. Eu vou falar rápido, eu sei. Se você tivesse um minuto com cada um deles, trombou no ponto de ônibus, sei lá, você tem um minuto para falar com cada um deles agora. O que você falaria? Olha lá no... Eu faria uma pergunta. Você está feliz com a cidade de hoje? Você gostaria de ver mudanças significativas na cidade? Que melhoria você iria propor para quem detém o poder delegado, né? Porque o poder é seu, de eleitor, né? Eu estou aqui trazendo ideias que já trazia em 28 anos atrás e estou aqui de novo. Né? É um trabalho para mim voluntário, com o maior carinho, sou São Carlense. E eu acho que você tem uma opção a mais, né? Analise todos os seus candidatos, pense bastante antes de votar, analise os partidos políticos, né? Quais são as ideias dos partidos políticos, o que esses partidos políticos estão fazendo no Congresso em seu benefício, né? Defendendo o teu interesse, defendendo a tua liberdade de expressão, defendendo o teu direito a pagar o menor número de impostos possíveis, né? Então, assim... presta atenção no que você vai fazer, porque o voto tem que ser consciente, o voto tem consequência. Né? Você vota hoje, não pode esquecer amanhã em quem você votou. Você tem que cobrar esse sujeito pelos 4 anos que ele vai ser teu representante. Então, vote consciente, né? Analise cada candidato com muito detalhe. Maravilha, é isso aí. Porque eu, antes de ser candidato, eu sou eleitor. Eu estou sendo um candidato eleitor. O que eu gostaria de ver num candidato, eu quero que você veja em mim e em todos os que são candidatos. Vai fundo, pesquisa fundo. Muito bom. Marcelo, gostei muito do papo. Gostou aqui do estúdio, Marcelo? Espetáculo. Posso dar um Pode, recadinho? Vai lá. Eu adoro sobre história e sobre São Carlos, né? Eu estava conversando com o Lucas. Foi criado um canal que ainda não está disponível, que chama Avisa aos Bandeirantes. Porque nos navios a gente recebe um boletim que chama Avisa aos Navegantes.
que vê uma série de assuntos relevantes para a navegação. Como São Carlos é uma cidade que surgiu dos bandeirantes e está no nosso brasão, né? Bandeirante, Procedo dos Bandeirantes, eu fiz um trocadilho e ficou Avisos aos Bandeirantes. Então vai ser falado sobre história, vão ser vídeos curtos, que eu vou usar o estúdio aqui do Lucas e em breve, depois da eleição. Né? Maravilha, maravilha. Um projeto carinho, de cada vez, né? Um projeto de cada vez. Legal, então que bom que você gostou. Dá um recado aí, qual que é a importância pra galera de vir usar esse espaço aqui para gravar seu conteúdo? Espetáculo, isso aqui é coisa de primeiro mundo, estrutura, simpatia, faça bom uso disso aí, porque a informação tem que chegar, né? A informação tem que fluir e a verdade, nada é mais forte do que a verdade, né? Chega de fake news, verdade. Perfeito. Então, a gente usou esse espaço aqui para você conhecer melhor os candidatos, né? Para você saber em quem votar, saber escolher, né? Usar o digital para você conhecer melhor os candidatos e a mensagem de cada um deles também poder chegar em você. Então, você que também é candidato a vereador, pode vir agendar com a gente aqui. Ou até prefeituras, né, de São Carlos e região, se quiser vir agendar um horário aqui com o nosso espaço, fique à vontade, pode agendar, a gente marca aqui e a gente te entrevista para você sair daqui também com conteúdo para mostrar para a população e também cortes para Reels também, né? Muito bom. Então, Marcelo, muito obrigado. Gostei muito do nosso papo. Eu adorei, vou voltar. Maravilha, temos mais projetos pela frente, sem né? dúvida. Valeu, muito obrigado então. A gente fica por aqui, fiquem com Deus. Até mais, até a próxima.